Olá, meu irmão e minha irmã. Eu sou o padre Fábio Galdino, sou natural de João Pessoa, sou encardinado na Arquidiocese da Paraíba. E esse mês de junho é um mês em que celebramos a grande solenidade do Sagrado Coração de Jesus. E a comunidade Hesed tem organizado um belo livro de grande aprofundamento sobre a espiritualidade do Sagrado Coração de Jesus, que foi este livro, Eis o Coração que Tanto Amou os Homens. É verdade que diariamente os irmãos e as irmãs Hesed estão nos ajudando a viver no mês de junho o itinerário de participação, de descoberta das grandes virtudes do coração de Jesus na vida, na nossa vida de discípulos e discípulas do Senhor. É verdade que todos os domingos eu, Padre Fábio, estarei aqui com você a meditar sobre as grandes e fortes colocações e conferências que os santos, sobretudo Santo Afonso Maria de Ligório, que é aquele mais explorado no livro, ou seja, nos oferecerá. Pois bem, hoje nós estamos no 7º dia de nosso caminho, desse nosso itinerário dentro do livro Eis o Coração que Tanto Amou os Homens. Se você não adquiriu o seu, adquira. Um livro muito profundo, um livro de grandes ensinamentos e valores para a vida cristã. Eu mesmo já utilizei esse livro em catequeses, em espiritualidades, em retiros espirituais. Um livro riquíssimo para o nosso investimento espiritual. Muito bem, então é verdade que desde o início do mês a comunidade vem nos ajudando a meditar este livro ao passo de cada dia. E é verdade que para você que está acompanhando, nós já meditamos todo aquele passo do caminho que Jesus faz em Belém. Pois bem, eu vou introduzir. Hoje vale a pena que você participe conosco, hoje nesse momento de meditação, ou seja, o quanto o coração de Jesus, ainda criança, fugindo para o Egito e assumindo as nossas iniquidades, para que voltássemos a obter e a ter a realidade celeste na nossa vida. Sobre esta ida de Jesus ao Egito e sobre todos os sentimentos do seu coração sagrado que hoje nós iremos meditar. Espero que você nos acompanhe neste 7º dia de nossa meditação, neste domingo, dia do Senhor, que essa meditação seja frutuosa. Pois bem, mas antes de começar a essa meditação deste caminho que Jesus faz, deste deserto, junto com sua mãe Maria Santíssima e seu pai adotivo São José, vamos rezar, vamos pedir a Deus, junto com toda a comunidade Hesed e você que nos acompanha também, vamos rezar, pedir a Deus a iluminação para que este tema ajude a cada um de nós a viver essa espiritualidade do coração de Jesus que tanto bem faz a todos. Vamos rezar? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Invoquemos, meu irmão e minha irmã, invoquemos juntos o Divino Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Muito bem, como eu havia dito, vamos abrindo o nosso, para você que adquiriu o seu livro, nós iremos acompanhar hoje nessa primeira parte, porque nós estamos ali, fazendo as meditações da primeira parte, no livro, que eu já disse o título, Eis o Coração que Tanto Amou os Homens, e vamos inseridos nessa primeira parte, em que o tema central é o coração de Jesus menino. Então, já vimos as meditações sobre o coração de Jesus em Belém, e hoje eu vou introduzir, porque depois se dará continuidade ao coração de Jesus dentro dessa realidade do Egito. Muito bem, caros irmãos e irmãs, na verdade o título é muito provocante, porque ele nos diz, vamos ao Egito, aí encontraremos o coração de Jesus
né, carregando os pecados do mundo. O porquê relacionar o Egito, né, aos pecados que Jesus carregará do mundo em seu coração? A primeira coisa, gente, é que a maior pena de um exilado é ser considerado criminoso. E a grande perda do exilado é a incapacidade, a impossibilidade, melhor falando, de morar com os concidadãos seus. Ou seja, um exílio é muito ofensivo para uma pessoa que precisa deixar a sua cultura, né, que precisa deixar, não é, a sua pátria, que precisa deixar a sua língua, né, os seus valores. Pois bem, o coração de Jesus, então, se submete também a essa humilhação. Se submete a essa humilhação, e é por isso que hoje nós vamos meditar o porquê, indo ao Egito e adentrando nesta realidade com Jesus, encontraremos um coração, né, que carrega nele as nossas culpas e as nossas iniquidades. Jesus, portanto, José, portanto, alertado em sonho de fugir, né, ao Egito, né, porque Herodes procura matar o menino, toma, portanto, a Maria Santíssima e conduz Jesus ao Egito. É verdade que aqui há duas coisas que é preciso esclarecer. A primeira coisa é que existe sim um rito judaico chamado o rito expiatório, em que se era conduzido para o ambiente do ritual um bode e que nele era colocada tiras, né, contendo os pecados das pessoas, né, que depois faziam parte daquele ritual. Os pecados, portanto, que eram pendurados sobre este bode, né, com pequenas tiras e com inscrições, né, dos pecados do povo, esse bode, portanto, era conduzido ao Egito. Era conduzido ao Egito a fim de que ali, naquela realidade árida e sem vida, não morrendo aquele bode, fosse destruído, portanto, os pecados. O que nos leva a entender de que este rito fazia parte de um rito de purificação, do qual expiava-se um bode, a fim de que o pecado fosse purificado e a morte do bode, dentro da realidade, né, desértica, pudesse obter para o povo a satisfação de seus pecados. Então, há na cultura judaica esse rito, não é, deste bode que vai ao Egito. Em contrapartida, se a gente for olhar os textos bíblicos, Mateus é o único que vai falar que Jesus, né, que José em sonho conduz Jesus para o deserto junto com sua mãe para fugir de Herodes. É claro que nós conhecemos, né, a história e a teologia dos evangelhos, porque entendemos que o público de Mateus é um público, né, judaico. E a grande intenção de Mateus é fazer com que os seus ouvintes entendam que Jesus é o novo Moisés. E assim como nós conhecemos a história de Moisés, que vai pelas águas do rio Nilo e ali no deserto é encontrado e se torna o libertador do povo, Mateus descreve a saída de Jesus para o deserto, para que, como Moisés que aparece no deserto, Cristo também apareça ali no Egito, como Moisés foi ao Egito. Cristo também apareça no Egito como esse novo Moisés. Moisés que teve a missão de libertar o povo das mãos do faraó. Este novo Moisés que aparece no Egito para libertar os pecados, né, da humanidade. Então, é verdade de que o que acontece, portanto, com Jesus indo para o Egito, seja dentro de um contexto judaico, né, de um bode que assume os nossos pecados, né, que depois morre naquela realidade, e aí acontece, não é, um ato, né, de satisfação, de expiação dos pecados, seja também dentro do ambiente, né, de Mateus, do Evangelho, que conduz, portanto, Jesus a essa realidade para manifestar o novo Moisés, o libertador. Muito mais do que Moisés, né, porque liberta do pecado. É verdade de que a ida de Jesus para o deserto há, portanto, essa conotação, né? Nós entendemos que na sua fase adulta, depois que Jesus é batizado, o Espírito conduz Jesus ao deserto, né? E ali é tentado. É verdade que na experiência do deserto, o bode morre junto com os pecados. Cristo, portanto, ajuda o homem a superar os pecados, sai do deserto, né, vitorioso, conduzindo ao homem também a fazer neste itinerário de lutas contra os seus pecados,
né, de tomar consciência de que é possível vencer sim o pecado, sobretudo porque contamos com a graça do seu Espírito. Então, sofre aqui dois tipos de exílio. Nós sofremos o exílio porque fomos expulsos do paraíso. O homem, portanto, entra na realidade de deserto. É por isso que no primeiro domingo da quaresma, todo primeiro domingo da quaresma, nós meditamos Jesus, as tentações de Jesus. Por que Jesus aparece no deserto? Porque ali é a realidade onde o homem se encontra. Ele não podia ir para o paraíso, porque no paraíso o homem já tinha sido expulso. Ele vai encontrar o homem, portanto, no deserto, desfalecido dos pecados. Os assume e orienta o homem a uma via, portanto, de libertação daquela realidade deserta, árida, para o caminho de volta do qual ele tinha sido expulso. O homem, portanto, se viu exilado desde o primeiro momento em que peca daquela realidade, não é, do Jardim do Éden. Pois bem, caros irmãos, Cristo, portanto, assume os nossos pecados e a sua ida, né, para o Egito, do qual o tema nos sugere, acharemos o coração de Jesus carregado de pecados, é para libertar-nos desse exílio, eu e você. Né? Paulo, apóstolo, fala de que quando ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. E porque ele morre, né, para nos libertar de um exílio que nos concedesse instabilidade somente na realidade deserta, e abre, portanto, o céu como retorno a este paraíso, que não é mais o Éden, uma realidade terrena, é um paraíso muito maior, de uma intimidade, de uma comunhão com Deus para sempre. E essa, portanto, será conquistada por meio do sangue de Jesus, por meio, né, do Cristo que assume as nossas iniquidades. É verdade que é o nosso pecado que ele assume. Né? Acharemos ali no deserto, né, o coração de Jesus carregado dos pecados do mundo. Há uma santa, né, o Senhor revelou a ela, a Santa Catarina de Gênova. Eu convido você depois a meditar sobre a vida desta grande mulher. Né? Santa Catarina de Gênova, o Senhor revelou para ela o quanto feio era um pecado venial. E eu digo de que a visão daquilo que era um pecado venial, né, revelado por Jesus a Santa Catarina de Gênova, fez com que causasse tanto espanto e tanta dor que essa mulher cai sem sentidos nenhum de tão horrível que era aquela realidade, né, do pecado venial. Imagine só de que não foram nem os pecados mortais, né, foram os pecados veniais. Causou a ela tanta dor, não é? Tanta dor e tanto espanto que cai, não é, sem sentidos. Então, perceba que esse coração de Jesus, ainda menino, né, que caminha para o Egito, não somente por causa da perseguição, né, de Herodes, né, não somente por isso, vai para o Egito para ser absolvido de sua missão, né, de ser libertador do povo, né, libertador. E libertador do povo não para conceder uma terra, né, mas para conceder a herança celeste. É verdade que, como eu havia dito, não é, logo inicialmente, é verdade que quando o pecador traz em si, né, quando nós caímos numa situação de pecado, é verdade que automaticamente uma pessoa que é perseguida por uma outra pessoa, dificilmente essa pessoa comerá bem e dormirá bem, porque viverá sempre, não é, naquela ansiedade de que depois a pessoa que o persegue esteja ali, não é? A inquietação, a falta de paz. Essas realidades que o pecado também ocasiona, né? O pecado ocasiona essa vergonha e esse sentimento de culpa, do qual nos impossibilita ter a paz em Deus. E aí o que é que acontece? Né? Acontece que depois essas inquietações, essas manifestações que depois nós vamos sentindo, às vezes, né, como no Éden, após o pecado, o homem se sente de tal forma perseguido que até os pés de Deus, as pegadas de Deus, né, escutar Deus, diz o texto bíblico que eles escutam como que um barulho, né? E a palavra barulho é uma palavra negativa ali na Sagrada Escritura, né? O barulho não é algo harmonioso que depois é captado com harmonia no coração, né? É sempre algo de depois que cria inquietação. E o pecado, portanto, faz com que, né, essa situação perturbadora nos acompanhe.
Né? Quantas e quantas vezes determinados pecados, né, cometidos por nós, olhávamos para as pessoas, ou seja, como que se elas nos acusassem, ou aquilo que depois elas dissessem, é como se elas estivessem dando uma indireta, né, de uma realidade que elas não estavam nem sabendo. Mas o fato de estarmos ali, né, experimentando esse sentimento de perseguição, de dor, de culpa, né, fez com que depois olhássemos para as pessoas, o que elas olhavam, o que elas diziam sobre nós, e achássemos, meu Deus, será que ela já está sabendo dessa situação que eu estou... Né? Pois bem, a gente lembra de duas figuras que sentiram esse tipo de coisa. A primeira é Caim. Né? Caim, portanto, quando mata o seu irmão Abel, se sente de tal forma perturbado, né? Deus, na verdade, vai ao encontro de Caim para perguntar o que ele fez ao seu irmão. Por acaso eu sou, né, juiz do meu irmão, né? Sou guarda dele? Vimos um Caim totalmente perturbado, muito embora que diante de uma sentença, né, de uma marca que Deus deixa na fronte de Caim, para que ninguém matasse Caim da forma com que ele matou seu irmão. Mas é verdade que, muito embora atingido pela misericórdia também de Deus, Caim foi marcado pelo Senhor para que nenhum homem, né, o matasse pelo crime que ele realizou. É verdade que a perturbação do coração de Caim o acompanhará, como acompanha a perturbação do coração do homem, como foi o caso, né, de um segundo exemplo de Judas Iscariotes. Né? Perceba que Judas toma o seu destino e diante de alguns escritos, né, com base, portanto, de escritos antigos, alguns chegam até a julgar de um enforcamento de Judas diante do desespero de ter traído o Senhor, né, de não poder mais olhá-lo. Nessa incapacidade, nessa impossibilidade do homem olhar a Deus porque se sente inteiramente culpado, é que não é o bode expiatório que vai ao Egito, mas é o cordeiro que tira o pecado do mundo que vai ao Egito. Né? É o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo que vai ao Egito. Jesus, portanto, nos liberta das perturbações do pecado, né? Nos mostrando ali no Egito e depois do batismo naquela realidade deserta, o caminho do qual eu e você estávamos exilados por causa do pecado. Jesus, portanto, entra no Egito para dizer, né, como Moisés entra no Egito para depois falar ao povo da promessa de uma terra, Jesus entra no Egito para nos libertar do pecado, e nos libertando do pecado, Jesus não mostrará como Moisés o caminho de Canaã, da terra onde corre leite e mel, mas Jesus nos direcionará para aquele jardim que é o céu, de uma intimidade com Deus para sempre. Então, nesse sétimo dia, né, unindo-me com você nessa meditação sobre vamos ao Egito, ali acharemos o coração de Jesus carregado de nossos pecados. Lembremos, caros irmãos, do horror que é cometer nem que seja uma mínima falta ao coração de Jesus. Busquemos logo repará-lo, mortificar-nos, né? E entendamos de que se Cristo entra no Egito, entra para nos libertar da culpa, da separação da nossa intimidade com Deus. E ali no Egito, assumindo o nosso pecado, né, Jesus nos abre o caminho do céu. Vamos rezar por isso hoje, né, e eu desde já quero fazer esse momento, né, de oração, mas claro, buscando, né, viver a prática que este dia hoje nos oferece. Né? Para não sucumbir nas tentações, considerarei de um lado o pecador perseguido pelos temores e remorsos, né? Então consideremos, né, o pecador perseguido pelos temores e remorsos interiores. E por outro lado, o coração de Jesus temendo, né, mais as perseguições do pecador que a perseguição de Herodes. Jesus não está preocupado, né, mais do que a perseguição de Herodes a ele está preocupado e entra no Egito, né, pelas perseguições que nós pecadores sofremos por causa do pecado. E nos libertando dessas perseguições, nos abre o caminho para o céu, né? Para aquela realidade do Éden, do qual fomos exilados e agora podemos voltar. Porque entra no Egito e o seu coração nos liberta de nossas iniquidades. Convido você agora a estes afetos e súplicas, né? Deste tema do sétimo dia do nosso itinerário, né? Deste belo livro, não é? Que é Eis o Coração que tanto amou os homens. E olhando para o coração de Jesus, não é? Nesse momento, vamos fazer a nossa oração também. Amadíssimo Redentor, eu sou um desses ingratos que pegaram vosso amor imenso, vossas dores e vossa morte, por ofensas e desprezos. Como, pois, prevendo minhas ingratidões, haveis podido amar-me tão ternamente e resolver-vos
a suportar por mim tantas humilhações e padecimentos? Ai, o mal está feito, mas não quero desesperar. Senhor, dai-me agora a contrição que merecestes por vossas lágrimas. Meu desejo é que meu arrependimento iguale minhas iniquidades. Diga comigo assim junto: ó coração cheio de ternura de meu Salvador, coração outrora tão afligido e amargurado para minha salvação, e agora ainda todo inflamado de amor para comigo, eu vos rogo, mudai meu coração. Continue escutando, participe conosco dessa oração. Dai-me um coração capaz de reparar os desgostos que vos causei, o amor tão grande como foi minha ingratidão. Mas me sinto vivo, desejo vos amar. Isso vos agradeço, meu Jesus. Vejo assim que tivestes a bondade de enternecer meu coração. Detesto e aborreço de todo o meu coração os pecados que cometi. Quem me dera apagá-los com meu sangue. Agora prefiro vossa amizade e todas as riquezas e a todas as honras. Desejo agradar-vos quando me for possível. Amo-vos, ó amabilidade infinita, mas vejo que meu amor é muito fraco, Senhor. Aumenta-lhe a chama, dá-lhe mais ardor. Ah, devo corresponder a vosso amor por um amor muito mais ardente, pois tanto vos ofendi, e em vez de castigos, recebi de vós tantos e tão insignes favores. Ó bem supremo, não permitais que eu continue a viver na ingratidão. Após tantas graças que me tendes feito, dir-vos-ei como São Francisco: morra eu por amor de vosso amor, ó vós que vos dignastes morrer por amor de meu amor. Maria, minha esperança, ajudai-me, recomendai-me ao coração de Jesus. Nesse momento de oração, convido você a rezar comigo, a jaculatória: coração humilíssimo de Jesus, ensinai-me vossa humildade. Digamos juntos: coração humilíssimo de Jesus, ensinai-me vossa humildade. Digamos mais uma vez: coração humilíssimo de Jesus, ensinai-me vossa humildade. Diga mais uma vez comigo, pela terceira vez: coração humilíssimo de Jesus, ensinai-me vossa humildade. Espero que nesse 7º dia de nossa meditação sobre vamos ao Egito, encontraremos o coração de Jesus carregado de nossos pecados. Entendamos que nesse 7º dia, envolvidos por esse coração sacratíssimo de Jesus, que nos libertará da perseguição do pecado e nos concederá a terra que corre leite e mel, o céu, a eternidade, a intimidade com o Senhor. Desprezemos, irmãos, os pecados, porque o Senhor nos libertou de cada um deles. Movimentemos o nosso coração para que nesse 7º dia, ali no Egito com o Senhor, nos sintamos amados de tantos favores que Deus nos fez. Quando merecíamos os castigos, Deus nos amou, assumindo as nossas perturbações, as perseguições que o pecado nos fazia. Eu desde já convido você também a se corresponder com a comunidade, apresentar a sua ideia ou alguma curiosidade ou aquilo que você depois queira fazer, queira participar, algum comentário. Desde já agradeço imensamente, desde já também digo a você que não adquiriu ainda o livro Eis o Coração que tanto amou os homens, que adquira. É um livro, como eu havia dito no início, de uma profundidade riquíssima, sobretudo para as almas devotas do coração de Jesus. Quero pedir a Deus, neste 7º dia, neste domingo, dia do Senhor, que conceda a você a bênção e a graça. E que esta graça de Deus, que esta bênção agora derramada sobre você, nos ajude a superar a toda e qualquer situação de pecado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre vós, pela intercessão de Santa Margarida Maria Alacoque, grande missionária da espiritualidade ao coração de Jesus. A bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, e Filho, e Espírito Santo. Amém.
No próximo domingo nos encontraremos com outros temas e amanhã vocês continuarão com os irmãos e as irmãs Récides que deverão continuar o itinerário deste belíssimo livro. Nos encontraremos no próximo domingo, se Deus quiser. Até mais.